Existem curiosidades que podem nos deixar boquiabertos. E é isso que falaremos nesse vídeo. Se prepara, você vai conhecer 5 fatos incríveis que vão te deixar boquiabertos. Então se liga aí. Os bebês têm mais ossos que nós. Cara, um adulto tem cerca de 206 ossos, ok? Porém, um recém-nascido nasce com 270 ossos. Tá surpreso como eu? Calma que isso não é nem verdade ou falso. É negócio de mito ou verdade. Tem uma explicação para isso. O que ocorre é que o esqueleto de um bebê é praticamente constituído por cartilagem. Com o crescimento, essa cartilagem torna-se osso, através de um processo chamado de ossificação. E é por essa razão que os ossos fundem-se e formam um só osso. Um exemplo dessa fusão é o crânio que se funde num osso grande por volta de 2 anos. A lâmpada que nunca apaga. Eu sei que você deve estar pensando aí, impossível, uma coisa dessas. Mas existe sim uma lâmpada que está ligada há cerca de 123 anos e não apagou. É uma lâmpada tão famosa que tem a própria página na internet, um perfil no Facebook e até uma câmera exclusiva que filma dia e noite. É a lâmpada centenária, a Centennial Bulb, que segundo o livro do Guinness Book, é um foco de luz elétrica que há mais tempo está aceso em toda a história. A lâmpada fica num quartel de bombeiros na cidade de Livermore, na Califórnia, sendo que no século passado, em 1901 mais precisamente, os bombeiros queriam manter iluminados seus alojamentos de dia e de noite, para poderem responder com prontidão quando necessário. Decidiram então instalar uma lâmpada. Décadas se passaram, exceto breves cortes de energia e 2 mudanças possibilitaram que essa lâmpada ficasse apagada. Só que, tirando isso, a lâmpada continua iluminando o ambiente. E em 2001, quando completou um século de vida, ou seja, um século trabalhando, ela ganhou oficialmente o título de lâmpada centenária. Só uma curiosidade aqui, esses poucos cortes em que essa lâmpada ficou apagada durante esse tempo todo são exatamente apenas 20 minutos. O ser humano tem 7 sentidos. Os sentidos do ser humano são essenciais para a nossa sobrevivência, sendo eles a visão, audição, paladar, olfato e tato. Porém, recentemente foi descoberto outros 2 sentidos que definem e muita percepção do ser humano para os estímulos ao seu redor. Primeiro, quero que saiba que o sexto e sétimo sentido não tem nada a ver com o anime Cavaleiros do Zodíaco. Essa descoberta foi feita pela neurocientista espanhola Nazaré Castellanos, pesquisadora do laboratório Niracara Lab e professora da Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. O que acontece é que, segundo a neurocientista, os 5 sentidos tradicionais estão ligados a sensações externas que são transmitidas ao cérebro para analisar diferentes estímulos que são recebidos, tá? Só que diferente dos 2 novos sentidos que estão ligados a relações do nosso cérebro com o nosso corpo. Por exemplo, o sexto sentido é a interocepção, que é a capacidade do cérebro de sentir as sensações internas do corpo, como fome, sede, cansaço e estresse. E é por meio dessa percepção que podemos avaliar nossa própria saúde e bem-estar e tomar medidas para cuidar de nós mesmos. O sétimo sentido é a propriocepção, que consiste na informações
que o cérebro recebe de como o corpo está por fora, incluindo a postura, gestos, sensações, como o famoso frio da barriga, nó na garganta ou olhos pesados quando estamos cansados. Literalmente falando o sexto e sétimo sentido é exatamente como se o corpo falasse e expressasse o que sente em um grau de complexidade jamais visto. Segundo um estudo feito, se uma pessoa se posiciona de modo curvado, expressando tristeza, o cérebro entende que a pessoa está triste. E, pasmem, libera sensações que intensificam essa tristeza, ou mesmo depressão. As linhas de Nazca. As linhas de Nazca, ou Nazca, no Peru, são um grupo de grandes geoglifos feitos no solo do deserto de Chinchura, no sul do Peru. Eles foram criados pela cultura Nazca entre os anos de 500 a.C. e 500 depois de Cristo, por pessoas fazendo depressões ou incisões rasas no solo do deserto, removendo seixos e deixando pó de cores diferentes expostos. Há diversas teorias sobre o significado das linhas, que vão desde motivos religiosos, calendários astronômicos, indicações do fluxo de água na região e até mesmo rituais para convocar água e fertilidade no deserto. O que continua o mistério é que essas linhas só podem ser vistas com todo o seu esplendor pelo céu. E mesmo passado tanto tempo, elas não se apagaram. As pirâmides do Egito. Sem dúvida, um dos maiores fatos da humanidade é as pirâmides do Egito. Que pasmem, afinal, como os egípcios teriam construído tais estruturas extremamente pesadas e com uma precisão matemática que poderia ser feita com a tecnologia de hoje? Tem gente que acredita que elas eles teriam tido contrato com extraterrestres. Porém, não há dados que comprovem isso. O que foi descoberto há pouco tempo que a construção das pirâmides se deu por muita mão de obra e por trenós levando pedras gigantes deslizando sobre a areia que era molhada com água para facilitar o deslocamento das estruturas. Porém, cabe uma dúvida. Como então eles colocavam essas imensas pedras uma sobre a outra? Aí o mistério continua. Deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeos.